Carlos Leal falando, Dani, eu adoro seu programa, mas vocês demoram muito para falar de Flamengo e quando falam é sobre notícia antiga, especulação sobre técnico sem fundamento, sabe? Então agora, cara... A gente não fala de Flamengo. Mas você quer que eu faça? Eles demoram muito para falar de Flamengo. Você quer que eu faça o quê? Você acha que eu não vou hoje dar parabéns ao Flamengo? Por quê? Oi? Hoje é 13 de dezembro. 13 de dezembro de 81 faz 40 anos do maior título da história do Clube de Regatas do Flamengo. Apenas isso. Então, meus parabéns à maior geração que passou por essa equipe. Muito bem, Flamengo Felipe 3, Liverpool 0 em Tóquio. O jogo em que Zico ganhou a chave e ainda está em casa, inclusive com o antigo carrinho lá que tá conservadinho. Dezembro de 81, botou os ingleses na roda. Cantam assim na arquibancada. Eu não sei, você que tá falando. Olha aqui, Vitor Pereira. Então, já que o Carlos deu essa cornetada na gente vai falar de Flamengo, mas é especulação, Carlos. Não tem jeito. Enquanto não tem treinador novo, a gente vai de nome em nome, vai especulando. E agora o nome da vez é Vitor Pereira. Mais um português. Acho que passa um pouco pela coisa do idioma, de ser facilitado isso na comunicação. Não sei se a diretoria pensa nesse sentido, mas quero saber o que vocês acham deste português. Eu acho que passa muito pela entrada que o Flamengo adquiriu no mercado europeu. Ele quase sempre faz uma entrada via Europa, a comunicação quase sempre é com agentes que representam técnicos portugueses e quase sempre o Flamengo, quando vai fazer um planejamento, ele resvala naquela memória de ter algo parecido com Jesus. Então, gente que pense mais ou menos numa mesma filosofia, que a comunicação seja facilitada, sabe? Então, acho que o Flamengo, seja Carvalhal, seja quando sonha com Vilas Boas, seja agora com o Vitor, o Flamengo vai estar quase sempre caindo para esse lado, talvez, digamos assim, de um treinador português. O que não é errado, Dani, é muito mais uma sensação de que você tem uma facilidade. E tem esse lance da comunicação. Nós não temos uma cultura de receber por aqui treinadores que não falem pelo menos um espanhol, um português de Portugal ou o próprio português do nosso Brasil. Então, acho que facilita. E todos os caminhos do tal networking, assim, adora falar, que o Flamengo estabeleceu nas vezes que esteve na Europa, passam por opções portuguesas. Agora, uma coisa me preocupa, né, Dani? Que dia que você falou que é hoje, Facincani? 13 de dezembro. O mês está passando. O mês está passando. Semana passada era o tal do dia D, a dependência, o Jesus. Quando volta Jesus não saiu. Quando o Flamengo volta ao trabalho. trabalho. Estão passando exatamente um mês após o final da temporada. Tem gente que já volta ali por volta do dia 6, gente que volta por volta do dia 9. O tempo está passando. A diretoria pode estar trabalhando em silêncio? Pode, mas as informações que se tem não são exatamente essas. O tempo está passando. O Flamengo já definiu mais ou menos um perfil de treinador que quer, mas ele não se lançou exatamente de forma, digamos, efetiva, está próximo de algum acerto, Dani. Talvez isso tenha que ficar com as anteninhas ligadas ali. O tempo está ficando cada vez mais curto, né, Zé? E aí agora é um outro treinador português, esse com 53 anos, e aí tem a experiência, foi assistente do Vilas Boas, não foi ele que foi assistente do Vilas Boas uma época? Eu acho que foi. Foi, ó, minha voz da consciência me diz que foi exatamente ele. Foi treinador também do Olympiacos, da Grécia, fez um bom trabalho. É um português com Porto, é um cara competente. Tem um currículo já, tem credenciais, né? Para chegar e assumir e ter ascensão sobre o grupo. Agora, o que é importante é a definição do elenco, né? Pelo visto, nós estamos vendo aí que o Flamengo opta por renovar o contrato dos jogadores mais velhos, né? O caso do Felipe, do Diego Ribas e do Diego, né? Diego Alves, né? Então, qual... A gente vai chegar nisso aí. Isso, qual seria a opção, né? O porquê disso? A pergunta é o porquê da renovação desses jogadores. Você acha que uma coisa pode ter a ver com a outra? Sim. De pegar esses 3 caras mais experientes no elenco para gerirem a equipe? Não, eu acho que é para facilitar o trabalho do treinador em termos de adaptação ao futebol brasileiro e ao elenco que tem. Porque seria muito mais complicado para o Vitor, se o Vitor Pereira, né, se ele vai chegar ou não, chegar sem esses caras no grupo. Porque o que acontece? Você tira as referências, você vai começar a ter que conhecer, né, quer dizer, o seu elenco, só que você não tem as referências que ajudaram a construir o Flamengo nos últimos 3 anos. E isso facilita para o cara que está chegando. Processo. Né? Facilita. Então, vem cá, como é que é? Já sei quem é o Diego, já sei quem é o Ribas, né? Já sei quem é o Felipe Luiz e qual o papel desses caras para poder ter essa adaptação. Fala em Felipe Luiz, os outros eu não sei se facilitam tanto esse processo. Sabe por quê, Zé? Porque outros técnicos como o Domi, como o Rogério, o próprio Renato chegaram e esbarraram nesse tipo de liderança. Eles não foram tão receptivos a esse ponto. Sim, mas quando eu falo liderança, eu não digo liderança dessa forma, que eu também acho, mas não é dessa forma. Eu acho que é em termos de
ter já as suas referências para poder ajudar o conhecimento e aos pouquinhos esses caras irem saindo. Não vejo, é um processo. Não vejo esses caras como a liderança titular, os titulares do time. Zé, o Felipe Luiz é muito mais uma liderança ali para te dizer assim, monta por aqui, sim, esse cara é bom nisso. Essa transição, eu acho que essa transição eles serão responsáveis por isso. Me parece que eu não sei, me parece que o Hugo colocou a cabeça no lugar. O goleiro. É uma ótima notícia. Pelo menos o que eu vi nas entrevistas, tal, me parece que ele colocou a cabeça no lugar. Os fatos recentes mostram isso. E aí você já tem aquela coisa, como eu falei do Cássio e serve para o Flamengo também. Diego, vem cá. Ajuda na transição. Você é um cara importante para isso, porque você já foi menino um dia. Sim. Você já precisou dessa ajuda. Eu acho que é interessante você fazer isso. O Thiago Maia é um ótimo jogador, mas ele, de fato, ele conquistou a torcida 100% para ter aquela segurança. O Andréas Pereira, eu acho que é um bom jogador, um ótimo jogador, mas nós não sabemos qual vai ser a reação dele no ano que vem, nesse período que ele vai ficar até junho. Sim. Como será a reação? Ele vai ter que jogar bem todos os jogos. Se ele não jogar bem, como a torcida vai reagir? Porque nós vimos a torcida do Flamengo chamar o time sem vergonha nos últimos jogos, não foi isso? Sim, no Brasileiro sim, mas acho que não foi uma coisa tão direcionada a ele. Não estou dizendo a ele, Dani, estou falando que a reação da torcida, porque o torcedor, você não sabe nunca o que passa na cabeça do torcedor, porque é muito da paixão. O Andréas, eu espero que ele não esteja e não fique marcado, embora eu acho bem difícil as pessoas esquecerem o erro que ele cometeu na final. Eu acho bem difícil. Então, precisa ver como ele será lembrado. Como o Andréas Pereira, que fez o gol mais bonito no Campeonato Brasileiro, ou como o Andréas Pereira, que entregou o gol para o Palmeiras, que deu o título? Como ele vai reagir com isso? Porque ele é um garoto. Ele vai ter altos e baixos, é natural. Torço para que ele jogue sempre bem. Não sei se a personalidade dele, nesse exato momento, vai corresponder a isso. Não, ele é um cara um pouco mais retraído, me parece. Ele tá vendo a importância dos caras do vestiário? Aí que entra os caras do vestiário, é isso que eu tô dizendo. Mas o Diego Ribas justifica... O Pedro tinha um ponto, já vou te jogar essa também, Pedro. Porque para mim, eu compreendo o Diego Alves, a importância de transição de goleiro, né? Acho uma coisa muito específica. O Felipe Luiz, para mim, é indiscutível, por mais que não tenha condição de estar em todos os jogos como titular, é uma liderança em diversos pontos. Sim. E ainda é um lateral esquerdo que, assim, se não for o melhor, é o segundo melhor do Brasil por causa do Arana. Não me surpreenderia se ele jogasse por dentro. Também tem isso, pode jogar pelo meio. Agora, o Diego Ribas especificamente me chama a atenção, porque eu acho um custo-benefício não tão positivo assim, acho muito caro para o que ele pode oferecer ali de transição do meio-campo. Será que o meio-campo precisa disso também? Qual o conceito de caro para o Flamengo, Dani? Eu acho que o Diego Ribas, ele não tem mercado para um clube do Brasil que esteja buscando um jogador na função dele pagar o que ele recebe. Eu acho que para o Flamengo, para o jogador que tem identificação... Desculpa, tá, Pedro? Desculpa. Eu acho que nessa renovação ele deve ter abaixado o salário. Eu não sei nem se não abaixou, mas só de não ter um reajuste de ele aceitar aquilo ali. E assim, a gente precisa respeitar, o Zé sabe muito mais do que a gente isso, a gente precisa respeitar certas liturgias do vestiário. O torcedor pode ficar bravo, a gente pode questionar o que ele entrega. O Diego é uma liderança do vestiário do Flamengo. Quando a gente fala desse momento de transição de profissional, quando Jesus chegava, você tinha jogadores, como o Diego Alves, como o Diego Ribas, que tinham acesso à sala dele. Você tinha uma linha direta, uma conversa. O Domi, quando chega, o Felipe Luiz, que você já indica, o próprio Rogério, depois o Renato com o Felipe. Então, assim, certas liturgias do vestiário, o Flamengo consegue respeitar e manter, porque isso não está onerando a sua folha. O Flamengo não está deixando de investir ou arranjando uma dívida porque renovou com o Diego. Você então, com a caneta ali, então, tinha canetado os 3. Sim, eu não sei se eu vou dar 3, 4 anos de contrato, 2 anos, mas 1 ano eu dou para essa transição, entendeu? O Flamengo não está onerando, o Flamengo não está arranjando um problema, a meu ver, com essa renovação. Sim, o problema, e só uma coisa que vale ressaltar também é o seguinte, que até então, até antes da final da Libertadores, essas lideranças eram positivas. Sim, sim. Não se havia... eu, particularmente, a gente não escutava. Porque lideranças negativas dentro do vestiário. Sim, não, mas lideranças negativas, tal. Uma coisa é você não jogar bem. Que aí está dentro do pacote, porque qualquer um pode não jogar bem. Claro. Né? Outra coisa como o Gabriel em algum momento não jogou. Como lideranças negativas. O que são lideranças negativas? Mas o treinador não conseguiu fazer isso. Então, é a liderança que não deixa ou o treinador que não teve coragem de fazer? É a liderança que é negativa ou o treinador que não teve coragem e não teve respaldo da diretoria para chegar e falar, pode fazer o que você quiser aqui? O que me chama a atenção é que logo depois da demissão do Renato, o primeiro jogo, o Diego Ribas já está como titular do Flamengo. Esse é um ponto interessante. O Renato é demitido após uma final.
É uma situação de time mesclado. Não é exatamente que o Diego Ribas reconquista uma vaga de titularidade, porque o Não, mas são simbolismos que me chamam um pouco a atenção. E são simbolismos que podem chamar a atenção. Você não tem que, eu acho que a gente não tem que defender um Diego Ribas titular no nível de time que o Flamengo se propõe. Mas ele compõe um elenco? Eu não consigo enxergar esse problema. Não, eu até entendo o que o Facinca está falando sobre simbolismo.